Oi pessoal, eu sou a Coppola, eu sou professora de História daqui do cursinho da CEPUSP e vou fazer parte da resolução comentada da prova de Geografia da FUVEST 2015. Questão 11, tem uma charge, que é essa daqui no quadro. Então, é basicamente a análise dessa charge, tá? Então, o que você percebe? Que tem, então, euros sendo regados num quadro que é a economia europeia, que está com flores murchas, né? Está sem vida. Dessas raízes, você tem uma ligação subterrânea para um vaso que seria a China, que, ao contrário deste quadro aqui da Europa, que tem as flores sem vida, você tem um vaso bem diferente, né? Que você tem ali muitas flores e tem até um aspecto aqui que é um aspecto agressivo, que é uma planta carnívora, né? Que está saindo daqui quase para vir pegar então esse vaso que já quase não tem vida. Essa análise tem algumas afirmações e você tem que considerar para ver qual é a alternativa correta ou não, para depois colocar nas alternativas. As corretas são a 2 e a 4. A despeito da distinta condição econômica da União Europeia e da China na atualidade, essas economias permanecem interligadas. Isso é óbvio, né? Então, assim, elas estão interligadas independentemente se elas são diferentes, basicamente isso. E a 4, enquanto parte da União Europeia vive uma crise econômica, a economia chinesa cresce, certo? E as incorretas, primeiro, fala que o rápido e intenso crescimento econômico chinês se deu às custas da exploração de recursos florestais da União Europeia, que não aconteceu, a China não vai prosperar financeiramente por conta disso. E a 3 que fala que isso está pautado no consumo de etanol europeu, esse sucesso econômico da China, o que também não corresponde com a realidade. Bom, boa noite galera, sou o professor Zavo de História, mas aqui eu juntamente com a Coppola estamos fazendo a resolução da prova de Geografia, né, da FUVEST 2015. Dando prosseguimento, a questão 12, ela é uma questão razoavelmente fácil, né? Ela te dá uma tabelinha, né, e um pequeno enunciado para você analisar, né? E só pela leitura do enunciado, né, e a visualização da tabela, você consegue chegar na resposta mais correta aí, né, que é a resposta C da questão 12, né, que diz que houve uma mudança, né, manteve-se, né, os dados aí para os 3 países em evidência no gráfico da tabela, que é os Estados Unidos, o Japão e a França, né? Então, só a única coisa que pode dar um pouquinho de problema, né, é a ideia da motorização. Né? Quem não lembra o que é motorização? Motorização, ela é o que seria? É uma forma de você saber, né, a relação entre habitantes e veículos, né, no espaço urbano. Né? E o próprio enunciado é bem taxativo. Né? Ele diz para você que, na parte finalzinha do enunciado, ele diz que destaca-se o fato de que quanto menor essa relação da motorização, maior, né, a relação. Quanto menor é essa relação entre habitantes e veículos, maior é a motorização desse país. E essa motorização está relacionada, né, à ideia de mobilidade urbana, tanto na utilização de veículos, automotores, como, né, de outras formas de transporte, como malha ferroviária, metrô, trens, e a gente sabe, né, que Estados Unidos, Japão e França, né, tem uma grande malha metroviária e ferroviária aí. Né? Então a gente fica com a questão, nessa questão 12, com a alternativa C. Né? Então manteve-se alta nos Estados Unidos, no Japão e na França, apesar da reconhecida qualidade do transporte público desses países. Porque ele pergunta para você, com base no gráfico e em seus conhecimentos, é correto afirmar que a motorização é. E isso você fica com a alternativa C, tá? Eu vou fazer também a questão 13, que fala então sobre migrações.
Então, você tem um enunciado que fala que existe um debate bastante recorrente, que é o das migrações contemporâneas, migrações globais. E você tem então ali alguns dados que falam que atualmente existe mais mobilidade do que qualquer outra da história. E fala que existem atualmente mais de 232 milhões de imigrantes em todo o mundo. Ele pergunta para você, no enunciado, uma comparação possível entre a migração do final do século XIX e a migração atual. Então, a alternativa correta é a B, que fala o seguinte: diferentemente do que ocorreu no século XIX, os recursos envolvidos são um traço diferenciador na atualidade, pois remessas enviadas por migrantes originários de nações pobres, como Haiti e Jamaica, são muitas vezes utilizadas para sustentar suas famílias no país de origem, além de representarem parte significativa do PIB desses países. O que é importante você saber? Após a queda do Muro de Berlim, em 1989, você tem o processo, uma reconfiguração de mundo que é denominada como Nova Ordem Mundial, ou chamado neoliberalismo. Uma das características dessa nova ordem seria essas migrações e o acentuamento dessa desigualdade social que existe entre países pobres e ricos. Então, essas migrações, elas estão inseridas neste quadro, tá? Que tem países como, por exemplo, o Haiti e a Jamaica, como países que importam pessoas, né? Que tem, no caso, pessoas que saem de seus países para ir para outros. E é essa a alternativa correta, tá? Talvez você poderia ficar em dúvida entre a A, mas ela não é a alternativa correta, porque ela fala que até o século XIX você tem as nações norte-americanas sendo receptoras de migração. E ela hoje em dia é receptora desses fluxos, só que ela fala que é sobretudo as originárias do continente africano, sendo que você tem uma maior migração para os Estados Unidos da população latino-americana. Então, questão 14. A questão 14, ela é uma questão da geografia política, né? Um caso aí bastante interessante, que é os movimentos radicais contra a ocidentalização, né, na Ásia e na África. O grande problema dessa questão é que se você não tivesse nenhum tipo de conhecimento sobre os movimentos islâmicos na África, principalmente na Nigéria, que é, né, um país aí com a sua população com maior quantidade de adeptos da religião islâmica, né, você perderia a questão. Porque a gente tende a entender, né, que os radicais islâmicos, os movimentos, né, contra a ocidentalização, estão lá no Oriente Médio. E das 5 alternativas, 3 dão essa opção para você. Falando aí, por exemplo, da Al-Qaeda na questão A, né, que a gente lembra da Al-Qaeda no Afeganistão. Fala, por exemplo, né, da alternativa E, que diz que há a participação, né, lá na região do Saara, né? E a gente também tem a questão da Líbia e do sul da Líbia, que tem os xiitas lá, que tem uma questão religiosa também, e na alternativa B, que fala dos Emirados Árabes, né? Então, esse grupo que é citado no texto da questão 14, o Boko Haram, ele é um grupo que surgiu, né, nessa parte setentrional da Nigéria, principalmente numa região bastante pobre, onde eles culpam a questão de que a Nigéria ter se ocidentalizado trouxe essa desigualdade social para essa região. Então é um grupo islâmico que quer, né, o fim, né, dessa ocidentalização da Nigéria. Então a pergunta se refere ao texto e você teria que ter essas informações. Não é só com a leitura do texto que você chegaria na resposta, né? Então a resposta correta aí é a resposta D, né, que diz que é um grupo muçulmano extremista atuante no norte da Nigéria, região em que a maior parte da população vive na pobreza. Então, um cuidado que você tem que ter com essa questão era de lembrar, né, que o norte da África também, né, tem uma população adepta ao islamismo. E a Nigéria é um país, né, com a sua maior população, a maior parte da sua população é adepta à religião islâmica. A questão 15, né, é uma questão que nos faz pensar na ideia da relação humana
com a natureza, né? E ela fala também dessa globalização dessa natureza junto com o progresso do capitalismo, né? E como o capitalismo e a economia capitalista interfere e modifica, né, a questão da produção de lixo e produção também, né, desse aumento do que seria o efeito estufa e essa modificação da nossa atmosfera e por aí vai, né? Então, esses interesses capitalistas impõem, né, algum tempo da natureza, né, por quê? Porque você utiliza para aumentar o crescimento econômico, acelerar a sua produção econômica, né, fertilizantes, hormônios e agrotóxicos para conseguir ter uma melhor produção. Então, com isso, né, se você tem em mente essas questões, analisando bem o texto, né, o texto que ele te dá, né, um texto que fala sobre a globalização da natureza e a natureza da globalização, ele diz, né, principalmente nessa parte, a parte final do texto, que diz que é com o objetivo de aumentar a produtividade, que na prática significa submeter os tempos de cada ente, seja ele mineral, vegetal ou animal, a um tempo da concorrência e da acumulação de capital. Só nesse núcleo do texto você consegue tentar interpretar essa questão, né? A resposta correta aí é a resposta E, que diz o seguinte: a busca pelo aumento de produtividade impõe a diferentes elementos da natureza o tempo dos interesses capitalistas, né? Então, uma questão aí de geografia, de interpretação praticamente, né? Se você lesse bem o texto, você conseguiria chegar na resposta, que é a resposta E. A questão 16 é uma questão, né, da geografia física, né, uma questão razoavelmente fácil, tá? Se você se atentasse a algumas informações aí que é bastante trabalhado, principalmente sobre as tectônicas das placas, as placas que existem aí na crosta terrestre, né? Para quem não lembra, a gente tem o núcleo, o manto e por cima a crosta terrestre. E essa crosta ela tem algumas fissuras, algumas partes que ela desconectadas, principalmente pelos abalos que aconteceram aí em muitos anos, em milhares de anos da formação da Terra. Então você lembrar de que no início de tudo da formação terrestre, nós tínhamos, né, a ideia de que toda a porção de terra do planeta Terra, ela era totalmente junta, conectada, né, que é a ideia da Pangeia, né, aquele grande continente. Isso com o tempo, há milhares de anos, foi se desmembrando, né? E alguns teóricos aí pensaram sobre a ideia da deriva dos continentes, né? Então, que é o quê? O afastamento desses continentes. E aí a gente tem, né, a formação aí, o desmembramento do que seria, né, a África da América do Sul. Isso vai criar, então, como a gente tem uma imagem nessa questão 16, que mostra aí claramente a formada dorsal atlântica, lá no Oceano Atlântico você vai ter, né, uma formação abaixo do oceano, né, que demonstra, né, uma ruptura entre a camada que seria a placa tectônica, né, sul-americana e a placa tectônica lá da África, né? Então, né, analisando as proposições, você chegaria na resposta A como a verdadeira, porque as três primeiras indicações, a 1, a 2 e a 3, estão corretas. A única questão errada aí é a questão 4, né? É aquela questão que ela te dá, né? 1, 2, 3, 4, para você escolher quais conjuntos de frases estão corretas. A questão 4 está errada porque ele diz que é o seguinte, ó, a formação da cadeia de montanha dorsal atlântica, ela resultou de um choque entre as placas tectônicas norte-americana e africana. Não foi isso que aconteceu, né? E nem é a placa norte-americana, seria a placa sul-americana. E outra coisa, não é um choque, sim um afastamento, né? As outras frases estão corretas, a 1, a 2 e a 3, né? E aí a gente chega que a resposta correta da questão 16 é a alternativa A.